Bora, Fel, siga nesse corte que eu separei da ESPN com o Fábio Lucianozinho Pascoal comentando sobre o grupo do Coringão na Sul-Americana. E o Fábio Luciano, pessoal, deu o favorito a essa competição, hein? Será que escolheu o Corinthians? Apesar da gente ter saído da Libertadores, eu acho que é uma competição importante a gente ganhar. E o Zinho falou algo muito interessante nesse corte, hein? Então fica ligado, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos fazer o seguinte, você sabe quem vai disputar a Sul-Americana? Memphis Depay. Memphis Depay. Mas nesse momento ele está com a seleção holandesa. E ele bateu um papo com exclusividade com a nossa equipe lá da Holanda. Chique demais, né? Vamos lá com o Memphis Depay falando sobre o futebol brasileiro, sobre o Corinthians. Vamos nessa. Ik denk met mijn voetbalkwaliteit. Ik denk dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten wat gaat Memphis doen. Ja. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Tem um trecho legal do Memphis também que ele compara o torcedor brasileiro, fala, joguei no Camp Nou, joguei no Old Trafford, mas igual para 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, mas igual ao torcedor brasileiro. Isso sempre fala, é uma verdade. O Memphis pode estar fazendo a média dele ali, mas é uma verdade. Sim. Não deixa de ser uma verdade. O Memphis vai jogar contra o Huracan, contra o América de Cali e contra o Racing do Uruguai. Racing do Uruguai vai encontrar o Corinthians de novo, né? Aí, assim, normalmente, você vai olhar ali, o Lute vai falar, bom, América de Cali, claro, tradição e tal, é de Libertadores. Huracan, equipe argentina, sempre complicado, mais fraquinho ali o Racing. Com quem que o Corinthians deveria se preocupar mais? Porque é bom lembrar que na Sul-Americana só um passa, certo, e o segundo vai para uma repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores, né? Então aí, qual é o ponto de atenção do Corinthians? Não, sem dúvida, o time mais forte aí, tirando o Corinthians, claro, é o América de Cali. Pela história que ele tem, pela torcida que ele tem, o terceiro maior campeão colombiano, levou o Juanfer Quintero para lá, né, peso de ouro. O Quintero queria voltar, na verdade, para o seu país, estava com problemas familiares, ele tinha algumas possibilidades, escolheu o América de Cali e é o grande maestro do time, ele foi campeão da Sul-Americana ano passado, regendo o Racing da Argentina, né, uma fase extraordinária. Então não há dúvida que o América de Cali, que tem grande torcida, é o maior adversário para o Corinthians. Com relação ao Huracan, por exemplo, que também é um time tradicional, mas é muito mais tranquilo de se jogar. A viagem é uma viagem curta, você tem o Palácio do Có, que tem uma distância razoável das arquibancadas para o campo, tem aquele clima argentino, tem, mas não é uma bomboneira para a gente trazer para o popular ou para a grande massa. Dá para jogar com tranquilidade, é um campo bom de se jogar lá em Buenos Aires. E por fim tem o Racing, que é uma novidade que está vindo aos poucos no futebol sul-americano, é uma SAF. O Racing do Uruguai pertence ao grupo que comanda o Bayern de Munique, tem o Kavenag como seu gerente esportivo, mas é uma equipe com um orçamento bem pequenininho ainda. Né? É um time que está começando, está plantando uma nova ideia lá no Uruguai. Só jogadores desconhecidos, nenhuma grande figura, deve jogar no Centenário, até por uma questão de capacidade, então bom para o Corinthians também, vai enfrentar quase com um campo neutro, ou vai jogar como local. A logística do Corinthians ficou bem boa. Né? Boa. Você tem Colômbia, você tem Argentina e você tem Uruguai. É mais difícil chegar em Cali. Em Cali, que Cali tem aeroporto, se você for com um voo fretado, você desce em Cali. Então, é um pouco mais distante? É um pouco mais distante. Mas você vai conseguir descer na cidade, vai conseguir jogar contra o América. O Globo é um time do Huracan. O Huracan tem uma história muito legal, né? Legal. A história do Huracan é uma história muito bonita, né? Por que aquele balão é o símbolo do clube, né? Porque lá era um pátio de balões, né? Os balões eram lançados lá na Argentina, e lá naquela área lá e tal, e o Huracan acabou sendo montado como clube de futebol ali e adotou o balão como sendo o emblema. Há uma grande expectativa, eu acho que o Corinthians, numa somatória de pontos... Você que nunca duvida do Corinthians. Não, um cara que nunca duvida do Corinthians, você sabe que sou eu. Sim. O Corinthians bate no Racing 2 vezes.
Tá bom, 6 Iribiri. pontos. Iribiri. 6 pontos. Vai trocar chumbo com a América de Cali. O que é trocar o chumbo? Vamos lá. O que é trocar chumbo? É não perder lá E ganhar aqui. e ganhar aqui. Pô, baita E campanha. contra o Huracan... Acabou, classificou, já era. E contra o Huracan, o Corinthians, eu fazendo um cálculo, o Corinthians deve fazer entre 12 e 14 pontos na minha contabilidade. Não, peraí, deixa eu acompanhar essa contabilidade aí rapidinho, vamos lá. Estão me passando aqui o Ricardinho, que o Huracan vem de 6 vitórias seguidas. É o vice-líder da chave. Tá bem no Campeonato Argentino, é um time arrumado, mas eu acho que o Corinthians tem todas as condições de sair, trocar chumbo com a América, não perder lá e ganhar aqui. Então, mas deixa eu fazer essa conta aí, que você falou 12 a 14, você falou que vai ganhar as duas do Racing e Iribiri, 6 pontos, certo? Cali, uma vitória aqui, um empate lá, aí já são 10 pontos. 10 pontos. E o Huracan, O Huracan tem que ganhar aqui e ver o que vai acontecer lá. Aí já são 13. Então por isso que eu falei, perto disso, 12 e tal, para não fugir muito. 12, 14. Tem que ser primeiro, hein, meu senhor? Sim, mas o primeiro do grupo, um 14. Com 12 vai ser primeiro do grupo, você quer saber? É bem com possível, 12 né? você faz primeiro do grupo. Eu acho que entre 12 e 14 é o que eu imagino para o Corinthians. Agora, você tem que entender que quem perder ponto para o Racing do Uruguai vai sambar nesse grupo. É o fiel da balança. E tem alguns detalhes interessantes, como os calendários deles não são iguais no continente. Por exemplo, o Corinthians vai estar embalando, pegando velocidade no Brasileirão. O Huracan vai estar na fase final. Sim. Daqui a pouco ele vai estar no mata-mata, jogo único, campo neutro, enfrentando um grande da Argentina. O que ele vai priorizar, se não tiver começado bem a Copa Sul-Americana? Ganhar o título argentino, o Apertura, ou seguir na Copa Sul-Americana? Porque ele não tem perna para tudo. O Huracan não tem condições de ser o campeão da chave e o campeão argentino. Salvo uma exceção. Ele não tem o tamanho do Corinthians de plantel, de investimento para tocar as duas competições ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco, na hora do cruzamento com o Corinthians... Não, para aí. Mas aí você colocou, você levantou um outro ponto que eu queria passar para o Fábio Luciano, que é o seguinte. A maneira como assim como o Huracan também não tem o pique da remada ali... Como é que o Corinthians... Porque assim, o senhor está falando em 14 pontos com o Garro, com o Yuri Alberto, com o Memphis, com o Carrilho, com o Martins... Mas eles jogam onde? Queria perguntar para você, eles jogam onde? Mas o Corinthians vai jogar com esses caras a primeira fase da Sula todinha? Claro que sim, meu senhor. Tem certeza? Como brasileiro e Você acha que o tudo? Corinthians vai entrar para passear na Sul-Americana? Não sei. Olha, ele tem feito pelo menos isso. ontem o presidente do Corinthians nos disse aqui que não. As duas últimas edições da Sul-Americana, o Corinthians fez um esforço danado para ser eliminado e não conseguiu. Ele até a semifinal, nas duas. Nas duas últimas foi a ele quase chegou na semifinal. final 2 vezes, né? Acabou sendo eliminado, uma para o Fortaleza e no ano passado para o Racing. Vai ser assim de novo? Dá para encarar esse grupo aí mesclando o elenco e passar em primeiro? Acho que alguns jogos é possível você colocar um time que não seja o titular. Principalmente nos jogos dentro de casa, dependendo do confronto que você tem no Brasileiro. E em cima do que o Lute falou, né? Como é que os times brasileiros vão olhar para essa competição, se vai ser desde o início dela, ou se vai ser a partir de um momento, né, que você consegue a classificação e as fases vão se aproximando da reta final. Então é isso. Eu acho que se o Corinthians usar, na maioria dos jogos, a sua força máxima, e aí tem que entender como isso vai ser conciliado com o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem grandes chances de fazer essa pontuação que o Pascoalzinho nos colocou. Se for tentar usar os jogos da Sul-Americana para dar, não vou falar ritmo, mas dar minutagem para alguns jogadores, olhar para um time um pouco mais alternativo, eu acho que o Corinthians pode vencer, mas a gente imagina que vai ter um pouco mais de dificuldade. Então é isso, William. O Corinthians, em Sul-Americanas anteriores, ele fez esse movimento, como você falou. Como você falou, né? Ele se enrolou em alguns jogos e aí conseguiu a classificação. Não é sempre que isso vai acontecer. O elenco do Corinthians, ele é muito qualificado, né? Se o Ramon Dias organizar o time direitinho, colocar os caras certos no jogo certo, no posicionamento correto, o Corinthians tem grandes chances de fazer, na minha opinião, um ótimo campeonato brasileiro e avançar na Sul-Americana com chances de título. Mas aí passa no planejamento da comissão técnica e na montagem do time para determinados jogos. Ô Zinho, daqui a pouco eu vou rodar os grupos aqui, a gente vai analisar os outros clubes também, mas aqui, Zinho, o Corinthians... Ele tem que levar a Sul-Americana à Vera
ou tem que ter um olhar ali, vou botar aqui no brasileiro, vamos ver onde a gente chega, dependendo de onde a gente chegar, a gente começa a investir mais, dependendo de como tiver com a Copa do Brasil. Ele tem que jogar com a situação de momento, ou ele tem que olhar para a Sul e falar, não, vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro da Sul-Americana. É um título que o Corinthians não tem. Não tem esse troféu lá na sala de troféu do Corinthians. O Fábio Luciano, poxa, campeão de tudo, não ganhou isso aí pro Corinthians. Tinha que ter ganho, Fábio Luciano. É brincadeira. Caramba, é cobrança no ar aí de graça, não do nada, hein? Aceita essa cobrança. Aceita, absorve Não, bem mas essa assim, cobrança. Isso é verdade. Tirando essa brincadeira, Claro. tirando essa brincadeira com meu parceiro, o capitão Fábio Luciano, eu brinco porque eu tenho liberdade Claro com ele, que mas sim. tirando isso, eu não coloco o Corinthians como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Ok. Hoje. O campeonato vai começar lá pro dia 29. Mas eu não coloco o Corinthians como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas a Sul-Americana eu coloco ele como um dos favoritos. Olha aí. Inclusive com o Atlético Mineiro. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, a competição que eu acho que o Corinthians pode ser campeão entre Brasileirão e a Sul-Americana, pra mim é a Sul-Americana. Então eu não vou ficar poupando na Sul-Americana, não. E o grupo dele é chatinho, hein? É um grupo chatinho. Se você ficar querendo mesclar, você pode se complicar. Agora, eu concordo com os companheiros, vai começar. Eu acho que esse primeiro jogo ele vai com tudo. Vai buscar, com o time titular, um bom resultado. Aí, o que acontecer no grupo? O Huracan perde um pontinho ali pro Racing. Opa, o América de Cali também tropeça aqui, tropeça ali. Tô liderando, tô bem. Vou jogar em casa, tenho já uma vantagem. Aí ele pode começar a mesclar. Mas de início, para largar, eu vou com tudo na Sul-Americana. Boa. Lembrando que tem a Copa do Brasil nesse meio também. sim, né? tem a Copa, tem muito- E aí é. você mistura 3 competições. Que as competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana, elas vão se encaminhar para a fase de grupos, terminar a fase de grupo, porque vem o tudo. Mundial de Clubes. Sim. É. Depois é que vai ser retomado, tem um mês para depois ser Aí tem retomado. janela, tem tudo. Aí você pode ser coisa pode outro mudar. time que você tenha. É. Nesse período você pode montar um outro, pode perder ou pode se reforçar. Depende do que vai acontecer nesse período. Então eu acho que tem que largar bem, concordo que tem que largar bem, e não pode dar moleza não, porque eu acho que é o seguinte... Pode falar que você concorda comigo, pode falar. Por favor, olhando pra câmera. Deu um giro. Olhando pra câmera, vai, Pascoalzinho, então vai lá. Concorda com o Zinho? Ó o Zinho aí, concorda Não, com o mas foi Zinho? ele que Me concordou bota aí na comigo. tela junto, me bota na tela junto. Pronto, Mas aí. me bota ele- na tela junto aí, assim, isso. Vai, Foi ele- admite aí. agora Eu que você quero dizer o concorda seguinte, foi comigo. ele quem concordou comigo. Ah. E o Corinthians deve entrar galopando e entrar com tudo. Logo você concorda com ele. Logo. Tu concorda contigo mesmo. É que quando você altera os fatores, ele não altera o produto. Entendeu? Então, essa é aula de matemática, né? Tem certeza disso? Muito obrigado. O Corinthians tem que entrar com tudo nisso. Deixa eu Para te mim, fazer tem uma dois pergunta. favoritos da Sul-Americana. É aí que eu queria chegar. Quem é? Atlético Quem e são? Corinthians. Atlético e Corinthians. Então vamos lá. Qual é o maior... Aí, tá com a pergunta. Qual é o maior candidato ao título da Supersula 2025? Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Vingador. O favorito para mim é o Galo. O favoritaço. Não, favorito. Porque se ele é o favorito entre alguns favoritos, ele é o favoritaço, Pascoal. Os outros favoritos você elencou. Eu só porque elenquei. tem outros também, né? Aí você vai elencar Pra um, mim, é o favoritaço. o favorito é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Jogando sério nesse grupo, faz cartela cheia. Tá, muito bem. Fábio Luciano. O favorito, só um. Então. Coração Vai ou parecer, razão? então, isso que eu ia falar, Coração vai parecer ou que razão? é com o coração. Mas assim, se o Corinthians olhar para a competição como o Zinho falou, né? Enfim, olhar para um título que ele ainda não tem, eu acho que o elenco do Corinthians ele é muito forte. Eu acho que se você souber dosar ali os principais jogadores com as competições, não na Sula, mas nas competições, e botar em campo o que o Corinthians tem de melhor para aquele momento específico, o Corinthians é um dos... não é um dos. O Corinthians. Corinthians, muito bem. Você pode ter até pensado, bater um pouquinho o coração, então, mas você foi um tem razão. pouquinho mais Mas, com o coração. mas não está errado, não está errado. Mas o time é não muito está bom. errado, não está falando nada absurdo. Todo mundo às ganhas? Todo mundo as ganha, bonito isso, hein? Todo mundo as ganhas. Todo mundo querendo. Todo mundo querendo, Corinthians. todo mundo ali, pá. Corinthians. E o Zinho? Zinho já citou 2, mas tem que escolher um. Tem que Vem na escolher minha. só um. Vem na minha, Só vem na um. minha, que você não se perde.
Pode vir. E agora ele Tem não que vai, ver agora- quem vai vir lá da Libertadores, né? Ai, A gente não tá boa, pensando gente, no sabe, terceiro boa, da a gente não Libertadores, sabe né? ainda Sem disso. contar isso. Sem contar isso, sem contar Não isso. sabemos. Sem contar isso, Atlético Mineiro. Atlético Concordou Mineiro. comigo, é um espetáculo. Muito bem, Eu falo agora pra o Zinho você, concordou com você. Então é isso, pessoal. O Fábio Luciano aí, o outro repórter que eu esqueci o nome, falando que o Corinthians é o favorito pra Sul-Americana. E como o Zinho falou, cara, é um título importante, é o título que o Corinthians não tem, não é uma Libertadores, não paga tanto como a Libertadores, porém é muito importante pra gente ganhar esse título. É uma final interessante, aquele sabadão, o jogo único, é legal. Apesar que esse ano vai ser na Bolívia também, não sei como que vai ser. O cara poderia fazer uma final sul-americana aqui no Brasil, né? Fizeram vários Libertadores aí no Maracanã, acho que 2 vezes. Então, uma finalzinha aqui seria bacana, mas esse ano já não é mais possível. Porém, cara, é um título bacana de você ganhar, dá uma visibilidade novamente ali no cenário sul-americano. Mas aí, outro título que a gente não tem, o Zinho até zoou com o Fábio Luciano aí, que falou que o Fábio Luciano não ganhou nada de sul-americano com o Corinthians, nem Libertadores, né? Mas é um título que dá pra gente buscar. Claro que esse ano tá muito mais difícil aí, o Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, cara, Internacional não, é o Grêmio, né? Falei, cara, mas vai estar difícil. Ainda tem uns terceiros colocados na Libertadores que caem pra Sul-Americana. Então numa dessa aí pode cair um Bahia. O Bahia caiu no grupo internacional lá na Libertadores, pode cair um Bahia, um Internacional mesmo. Pode cair um time grande, por exemplo, o São Paulo pode cair para uma Sul-Americana. Então esse ano, os caras falaram super Sul-Americana, né? Tá muito difícil. Não é mais como nos anos anteriores que só tinha time ali mais ou menos. Se vocês olharem os grupos da Libertadores, cara, tem muito time ali também, cara, de fora ridículo, que nem sei de onde é. Então, cara, a Libertadores é só porque realmente paga mais, tem aquele charme, né? Aí todo mundo coloca ela num pedestal lá em cima. Mas é isso. Deixa o seu like, comenta aí se você acha o Coringão o favorito para essa competição. Eu coloco como um dos favoritos, mas claro, vai depender de quais times vão vir para Sul-Americana quando passar a fase da Libertadores. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.